Por que muitos têm aí Sim. muito lucro, muitos empresários aí, milionários na construção civil, tem muitos clientes que ganham muito dinheiro, e por que tantas pessoas levam prejuízo? Por falta de conhecimento. E pensando aí, desde o início, você tem que realmente blindar desde o início da compra do terreno. E às vezes a falha começa lá no início. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender. Hoje minha convidada não está construindo para vender, mas ela auxilia quem constrói, incorporadores imobiliários. A Adriana Silva vai nos ensinar sobre como blindar a sua incorporadora, como você ter uma empresa protegida na incorporação imobiliária. Tenho certeza que esse podcast hoje vai ser uma aula para quem está querendo construir para vender ou para quem já tem a sua própria incorporadora e deseja ingressar, aperfeiçoar os modelos de contrato, a estruturação jurídica da sua empresa. Tudo isso você vai aprender no podcast de hoje com uma expert no ramo jurídico de incorporadoras e construtoras. Espero aí que vocês gostem bastante. Eu vou chamar aqui a Adri. Se a Adri também puder me acenar aí, você já vai aparecer para mim. Adriana, aqui, já estou chamando você. Muito bom aí. Espero que o nosso foco aí traga bastante conhecimento para quem está ouvindo, quem está assistindo aí. Tenho certeza Eu que vai agregar bastante. agradeço imensamente aí pelo convite, uma oportunidade de falar com um assunto aí que eu adoro, e inclusive hoje, sem saber que a gente ia fazer esse podcast, comecei meu dia falando sobre a valorização dos imóveis, abri uma caixinha de construir para vender com segurança jurídica, e o Léo me convidou. Então, é interessante compartilhar as dúvidas aí de um assunto que eu estou falando aí também, trabalhando todos os dias. Legal, legal. A Adriana, ela atende alguns dos nossos alunos, ela também atende vários incorporadores ao redor do país e ela ensina exatamente como proteger, como blindar a sua incorporadora. Então, mesmo se você está construindo para vender ou pretende construir para vender na pessoa física, ou se você pretende construir na pessoa jurídica, independente se é PJ ou PF, você tem que tomar determinados cuidados para que você possa ter tranquilidade durante o processo de construção do seu imóvel para venda. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Antes de nós entrarmos no conteúdo mais denso, mais complexo, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, Adri. Eu sou Adriana, sou advogada, sou mineirinha de Uberaba. Sou especialista em direito empresarial e direito imobiliário e atuo exclusivamente para a construção civil. E sou autora do método Construtora Blindada, um método que eu desenvolvi ali desde a fase pré-contratual, desenvolvi com a minha experiência e atuação na construção civil, desde a fase pré-contratual até a entrega da obra, com estratégias jurídicas, documentos, contratos, a contratação de mão de obra, parceria, sociedade, um método completo, que inclusive está tendo uma maratona gratuita. Quem não me segue, depois me siga quando acabar o podcast e se inscreva lá na bio para você participar. Hoje eu liberei a segunda aula, 3 aulas gratuitas aí de muito conteúdo que você não acha em lugar nenhum. Conteúdo pago, você não acha, porque é realmente estruturado. Aulas estruturadas que eu faço aí no meu dia a dia, blindando os construtores aí dos prejuízos de ações judiciais. Legal, legal. E para falar em prejuízos, quais são as principais as situações mais cabeludas que você já presenciou em quem está construindo para vender ou quem está ingressando nesse ramo da construção, que você já presenciou, que você já resolveu? Conta para nós aí algumas, claro, obviamente sem mencionar nomes, mas para a gente entender o quanto importante é esse cuidado. Né? Porque falando da valorização, mas às vezes muitos têm prejuízo, então alguma coisa está errada, né? Por que muitos têm aí muito lucro, muitos empresários aí, milionários na construção civil, tem muitos clientes que ganham muito dinheiro, e por que tantas pessoas levam prejuízo? Por falta de conhecimento. E pensando aí, desde o início, você tem que realmente blindar desde o início da compra do terreno. E às vezes a falha começa lá no início. Quando eu falo, eu tenho um curso Construir, blindagem na construção e venda, em que eu ensino a fazer a análise da matrícula, análise ali. E as pessoas costumam confundir
a matrícula com escritura, contrato de compra e venda. Já vi tantos negócios assim, com investimento muito alto. Quando a gente fala na construção civil, sempre tem valores aí vultuosos, né? Que a pessoa perde porque não comprou do vendedor. A pessoa que vendeu não tinha poderes, né? E aí fala assim, não, mas isso é o simples, o Olha. básico. Nossa, gente, acontece muito. Então, assim, faz a confusão entre contrato de compra e venda, Uhum. matrícula e escritura pública. Então, assim, só Uhum. é proprietário quem estiver lá na matrícula do imóvel. Então, se você faz um contrato de compra e venda e acha que você é proprietário, esse proprietário pode vender para 2, 3, 10 pessoas aí ao mesmo tempo e você não ter segurança nenhuma. Nem a escritura pública. Vou fazer uma explicação rapidinho aqui sobre os três, tá? Que às vezes as Uhum. pessoas não Claro. conhecem. O Ótimo. contrato de compra e venda, geralmente a gente faz um contrato, é um pré-contrato. Porque você não vai trazer tudo para a escritura pública, para a matrícula. Então, combinado entre as partes aqui. Vamos supor que eu estou comprando um do Léo e ele fez um parcelamento. Primeiro, eu vou fazer um parcelamento direto com ele. Depois, vou fazer um financiamento imobiliário. Já vai ter negociações entre a gente aqui. Então, assim, esse contrato, pré-contrato, é muito importante para você trazer ali toda a negociação mesmo que foi feita entre as partes. Ele tem validade jurídica? Sim, tem validade jurídica. Só que é só válido entre eu e o Léo. Então, não adianta eu pegar esse contrato, chegar lá no registro de imóveis e não está o nome do Léo lá na matrícula, ou ele tenha vendido para outra pessoa, e eu vou querer, como se diz, buscar o meu direito. Não, chegar aqui não, eu estou com um contrato de compra e venda e eu tenho direito à propriedade desse imóvel. Não tem. Você só tem um direito, você só tem uma Hum. expectativa, no caso do meu caso, né? Eu tenho uma expectativa do direito. Então, eu posso entrar ajuizar uma ação, pedir indenização para o Léo, posso fazer com ele, mas eu não posso, né? Eu não tenho direito contra terceiros, então eu não posso entrar com uma ação ali reivindicando o imóvel. Então, o contrato de compra e venda ele é extremamente importante, sim, porque todas as particularidades do negócio vão estar ali. Mas ele não vai te dar propriedade. Então, depois é feita a escritura pública. O que é escritura pública? É um contrato também. Só que a legislação impõe que, quando é venda de imóveis acima de 30 salários mínimos, não pode a Adriana, advogada, transferir a propriedade. Tem que ser um tabelião de notas. Aí, por isso, como ele tem fé pública, passa a ser escritura pública. Mas é um contrato também. É um contrato. Te deu a propriedade? Ainda não. Então, já estou com a escritura debaixo do braço, estou tranquilo? Não está. O Léo me fez nós fizemos um contrato, assinou, transferiu, fez a escritura, assinou, e eu fui para casa. Não registrei na matrícula. E aí ele vendeu para o Fernando. E o Fernando, mais esperto que eu, correu e registrou essa escritura pública lá na matrícula. Adivinha aqui, então? E Muito, mas muita é gente faz muito isso, né? comum. Muita gente faz isso aí. Já Eu estou tenho escritura do tranquilo. terreno. Beleza, meu Não amigo. Você ainda não tem a tem. Quem propriedade do imóvel. registrar o primeiro vai ser o proprietário. Então você não tem segurança. Então o Fernando correu lá na minha frente então só vai ser proprietário quando seu nome estiver lá na matrícula. Mas aí, no caso de um tabelião, um tabelionato, eles fazem essa varredura antes de Sim, emitir uma nova escritura, por exemplo, ou não, ou eles não têm esse tipo de controle, para que não faça uma emissão de escritura em duplicidade, não tenha dois sim, mas proprietários de um mesmo mesmo que imóvel. você faça isso para ver se não tem certidão, levanta ali todas as certidões, por exemplo, se é um comprador, se é casado, né? Tem que ter assinatura, anuência do cônjuge, se for exceto se for separação total de bens. Ele vai pedir todas as certidões, ver se não tem ajuizada, não tem, esse imóvel não esteja penhorado, não tenha nenhum ônus sobre esse imóvel, né? Então, isso ele vai fazer. Só que não vai Uhum. garantir a propriedade. Por quê? Porque o registro da matrícula é feito só onde
a matrícula está localizada, onde o imóvel está localizado. A escritura eu posso fazer em qualquer lugar do Brasil, inclusive online. Eu faço diversas escrituras online. Então, não te dá segurança, né? Só Sim. vai te dar segurança quando seu nome estiver lá na matrícula. O que é a matrícula? Eu gosto de explicar assim. É como se fosse a certidão de nascimento nossa. A matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. Vai estar lá um imóvel, sem edificação, vai estar toda a descrição do imóvel. No meu caso, o nascimento, casamento, divórcio, morte, a certidão de nascimento traz todos os fatos que acontecem conosco. Da mesma forma, a matrícula. Uhum. Se teve compra e venda, teve alienação fiduciária. Então, é extremamente importante pedir uma certidão atualizada da matrícula, que vai constar ali todas as informações, e você só vai ser proprietário quando o seu nome estiver lá na matrícula. Aí sim, você está tranquilo. Esse é um dos pontos aí, né? Interessante. Falando lá do início. Mas aí tem vários, né? Porque entre a compra do terreno até vender esse imóvel tem, né, muitas transações. Sim. Sim. E quais documentos, assim, na aquisição do terreno, até para a gente avançar um pouco mais nessa análise do terreno, além de que o adquirente, né, o incorporador, faça esse processo aí de aquisição, passando pelo contrato de compra e venda, pela escritura pública, pelo registro da escritura, quais cuidados que ele tem que ter em relação ao adquirente do imóvel para que ele tenha segurança de que o imóvel está sendo comprado de alguém de boa fé. E eu falo isso porque eu já tive problema com isso, né? De 19 para 20, para início de 2020, final de 2019, comprei um terreno em parceria com investidores. A gente aportou R$ 120 mil nesse terreno. E a incorporadora que me vendeu o terreno, meses depois, provavelmente ela já sabia disso, eles já sabiam dessa situação, sim, ela decretou falência, né? E o terreno ele foi para massa falida junto com todos os ativos da empresa, pelo simples fato, talvez, você me corrija se eu estiver errado, de eu não ter feito o registro do contrato na matrícula do imóvel enquanto não houvesse a quitação, obviamente, mas que ao menos aparecesse lá, olha, tem um pezinho na porta aqui de alguém, alguém aqui já está em negociação esse terreno. Quando a gente está nessa fase aí do contrato de compra e venda, uma das formas aí de você se assegurar, porque como eu falei, de você pedir a certidão atualizada da matrícula, se o Léo tivesse feito isso, na hora que a pessoa pedir uma certidão atualizada ali, vai constar, né, que tem aquela negociação. Vai transferir a propriedade? Não. Mas quem adquirir esse imóvel não pode alegar boa-fé. No meu caso, o exemplo que eu dei. O Léo me vendeu para o Fernando, vendeu para outra pessoa aqui, mas eu registrei meu contrato. Eu não fiz, não fiz todo o procedimento da escritura, depois fazer o procedimento, porque às vezes não dá ainda para fazer escritura, às vezes a documentação ainda não está adequada, às vezes não foi feito o pagamento, por exemplo, que eu dei o exemplo de parcelamento, né? O Léo não, Adriana, vou só te dar a escritura pública, só vou assinar a escritura pública quando você terminar o parcelamento. Aí tudo bem, a gente fez essa negociação, eu posso ir e registrar esse contrato nosso de compra e venda, que quando alguém, né, ele for tentar vender para outra pessoa, ela vai pedir uma certidão lá no cartório e vai constar que tem esse contrato de compra e venda. Como eu falei para vocês, consta a historinha, o histórico todinho, mas para constar tem que estar registrado lá. Então, o registro é extremamente importante, pode evitar aí esse tipo de problema, né? Bom demais, bom demais. E uma prática que eu tinha, e eu acho que não precisa mais, me corrija também se eu estiver errado, é a necessidade de todas as negativas de débitos do vendedor do imóvel. Parece que teve alguma mudança em lei nos últimos meses sobre, tipo assim, se não está no matrícula do imóvel, ele está livre para ser transferido. Existe alguma coisa que mudou assim? Eu acabei não me aprofundando nesse a concentração na matrícula, né? Só que assim, registrador, cada um entende de um jeito. Se tiver aqui a matrícula aqui, for feita então depende do entendimento aí do registrador. Alguns continuam pedindo todas as certidões, mas
tem aí a concentração da matrícula, de realmente, se a matrícula foi feita naquele local, ele tem todo o histórico ali, não seria necessário todas as certidões. Mas assim, eu aconselho sempre, porque você consegue isso online, é muito fácil. Igual, por exemplo, o exemplo que você deu, pode ser que na matrícula não tenha nada. Por quê? Vamos supor que tem um processo judicial que ainda não foi feita a penhora. Então, o que que você entra? Entra no site da Justiça do Trabalho, no site da Justiça Estadual e vai consultar pelo nome do vendedor, pedir uma certidão de efeitos juizados. Você vai conferir ali todas as ações que tiverem em nome. E aí você vai verificar se tem alguma ação, algum risco. Pode ser que ainda não esteja nada penhorado, nada vai constar lá na matrícula. Então, essa cautela, essa que a gente chama no direito do diligência, que essa diligência cautelosa aí é extremamente importante. É um tempo que você vai ali, né? Às vezes perder um tempinho a mais, ou contratar um advogado. O ideal é você contratar um advogado, como fala? Fugiu o nome aqui, que você era o vendedor de imóvel, corretor, Ah, ah, um corretor de imóvel também. Isso, corretor de o corretor de imóveis, imóveis? consegue Sim, fazer. geralmente Despachante. despachante também cuida Hoje tem disso, até né? aplicativos que fazem essa busca muito simples, Olha né? só. Você paga aí um valor, uma quantia mensal. Quem trabalha com isso é até Sim. aconselhável que tenha, que faz toda essa varredura que a gente fala aí, levantar a capivara aí dos vendedores. Eu sempre paguei isso aí para o meu advogado, sabe? Sempre paguei um salário mínimo Uhum. para ele fazer essa varredura para mim, para ter a segurança da negociação e também quando vinha o contrato do pessoal da que vendia o imóvel, né? Geralmente vem o contrato de quem vende, ele Sim. fazia essa análise para mim, né? Para dar um ok e já puxava todas as informações também do vendedor Sim. para ter essa tranquilidade na negociação. Mas é interessante saber que isso a gente consegue fazer aí nós mesmos, fazendo talvez no site da Receita No Federal, site da Justiça. talvez em outros âmbitos, né? Isso. Esferas Isso, municipais, estaduais, porque, por federais, exemplo, né? se tem IPTU, se tem condomínio, né? Por quê? A gente fala que é dívida próprio terreno, a dívida do condomínio, a dívida de IPTU, ela acompanha o imóvel. Então, se você compra um imóvel, você não consulta. Se tem dívida de IPTU, aquela dívida vai vir. Se tem dívida de condomínio, também vem. Então, assim, é toda uma varredura que você tem que fazer. Ver se tem débitos condomínio, débito de IPTU, se tem aí alguma ação judicial do vendedor, dos vendedores, se tem alguma certidão negativa de tudo, de INSS, trabalhista, se for principalmente, se o vendedor for pessoa jurídica, pede uma CND trabalhista, se não tem nenhuma ação trabalhista, o caso que você citou, porque a ação trabalhista, os créditos trabalhistas, são preferenciais. Então, assim, facilmente penhora o imóvel. Uhum. Muito bom, muito bom. Olha, tem pano para manga sobre o terreno, Sim. né? Tem muito pano para manga, tem bastante coisa para ser analisada. Sempre falo e repito, né? A incorporação imobiliária, ela é extremamente rentável, ela é extremamente segura também. A etapa mais segura do mercado imobiliário em termos de investimento, porque você vai estar produzindo um imóvel e ele vai estar, depois de pronto, ele vai estar Sim. com um ágio ali em cima de 50, 70, às vezes 100% em cima do Uhum. valor que custou entre terreno e construção. Mas não é um ambiente para amador, não é um ambiente para desinformado. E amador não é no sentido, eu nunca fiz um empreendimento, eu sou amador. Não, amador é aquele que vai fazer de qualquer jeito, que vai jogar futebol em campo, nem sei mais sobre futebol, né? Mas vai usar uma chuteira de futsal em futebol de campo. Amador é aquele que Sim. não se prepara para entrar em campo, para fazer a coisa acontecer, mesmo que nunca fez. E esses cuidados, que são básicos, que são importantes, eles têm que ser feitos mesmo desde o primeiro empreendimento, para que a pessoa tenha segurança. Porque às vezes ela economizou no cimento, fez a casa mais linda, mas ela pecou em processos jurídicos ao longo do caminho, e isso pode levar o Com lucro, né, certeza. junto Muita pelo dor de ralo do cabeça, negócio, né? Então amolação tem que e tomar às muito vezes um cuidado. prejuízo grande, que eu vejo a maioria das vezes, né? Exatamente, exatamente. E algum ponto a mais que a gente deva considerar sobre terrenos, talvez
as formas de aquisição, se vai ser uma compra e venda, se vai ser uma permuta. Eu já vou adiantando sobre a questão da permuta. É, no- Acho que até vale a pena você contextualizar antes de eu fazer esse questionamento sobre permuta especificamente. Mas quais são as maneiras que o incorporador tem Ah, de muito fazer a boa. aquisição Hoje do até terreno? alguém fez uma pergunta. É melhor fazer uma SCP para comprar ou uma permuta? Porque assim, são coisas tão distintas, nada a ver uma Não coisa com tem a nada a ver uma outra, coisa com a né? outra. Mas assim, tem diversas formas. Não só compra e venda. Compra e venda, não precisa falar. Entrou dinheiro, entra o terreno, sai dinheiro. Essa os empresários não gostam, né? Porque ele já vai descapitalizar inicialmente. Então, assim, além da compra e venda, tem a permuta, que a permuta nada mais é do que a troca de um bem por outro bem. Geralmente é terreno por unidades imobiliárias que ainda serão construídas. E se for o mesmo valor, aqui, quando a gente fala que permuta sem torna do mesmo valor, você, além de economizar, de não ter o dispêndio ali inicialmente do capital e poder investir na construção, você ainda tem a economia tributária, porque não tem imposto de renda, tá? Se for do mesmo valor. Se tiver, torna. Eu comprei um valor, 500 mil reais o terreno e a unidade vale 700 mil reais. Aí você vai pagar imposto de renda ali, o lucro, né? Sobre lucro de 15% sobre aqueles 200 mil reais. Então já tem essa economia aí na permuta também. É simples de fazer. A permuta também é obrigatório que seja feito por escritura pública, porque é como se fosse uma compra e venda, vai transferir a propriedade, se feito o registro também na matrícula do imóvel. Tem a possibilidade, pode falar, você ia falar da permuta, né? Isso gera um pouquinho de. Aí você falou bem no começo, e eu vou puxar esse gancho novamente. Tem cartorários ou registradores que Do jeito eles entendem a situação sim, de diferentes formas, né? Por exemplo, a permuta, né? O incorporador vai fazer um edifício. Ele está fazendo a troca do terreno por sim, área subrogada, por unidades, por participação no empreendimento. Se há uma troca, sim, né, e aí entra em questões de sim, argumentos de cada lado, não há uma venda. Se não há uma venda, não há uma transmissão do bem. Se não há transmissão do bem, não tem que pagar ITBI, né? Para tudo para economizar nos impostos. E alguns cartórios, eles aceitam essa movimentação, mas grande parte deles não, até porque isso afeta diretamente no ganho deles, que é o registrar essa movimentação, essa transmissão do bem, né? Então, você já viu casos aí, já acompanhou casos de um contrato de permuta, por exemplo, de um terreno de incorporação de edifícios, ele ser o suficiente para que a pessoa possa fazer o vínculo da incorporação, fazer o registro da incorporação, ou em 100% dos casos que você viu até hoje, né, e considerando especificamente a sua experiência própria, você viu uma transmissão do bem, saindo do proprietário que fez sim. a permuta e indo para a incorporadora. Geralmente é feita a transferência mesmo, tem que fazer uma escritura pública aí, paga, né, o Uhum. valor da escritura pública. O que acontece muito que às vezes o incorporador não quer fazer essa transferência ali da propriedade, né? Porque realmente Né? vai transferir a propriedade e depois vai voltar para ele. Uma forma aí é de você transferir a propriedade com reserva ali de um percentual do terreno. Por exemplo, se Uhum. vai ser 10%, essa unidade vai representar quanto por cento desse imóvel? Uma forma dos registradores não criarem problema de não ter que fazer esse registro, essa transferência, é você fazer, de não ter depois pagar de novo, fazer essa transferência novamente, é você fazer uma reserva no percentual aí, eu esqueci o nome, gente, percentual do terreno mesmo. 10%. Se representa 10% aquela unidade, você faz isso, você faz uma Das reserva. Mas unidades. geralmente tem que fazer mesmo a transferência de propriedade. Aí tem o custo da escritura pública, o custo do ITBI, e os registradores não gostam mesmo de fazer. Mas fazem, eu já fiz. Tem gente que faz uma procuração, não transfere, dá só uma procuração, porque não é necessário para você fazer incorporação imobiliária que você tenha a propriedade, né? Então,
aí uma procuração pública, tem outras Sim, formas aí de você, como se diz, convencer aí o registrador. Mas é entendimento mesmo do registrador, e não, não é simples perfeito. mesmo, eles criam casos. Não Não, é. não é simples. Definitivamente não é simples. Existe até a própria o registro da incorporação de unidade individual. Houve uma alteração Sim, na Lei 4591 de 64 ano passado que permite o registro, aliás, que permite não, sim, que solicita, né, que unidades individuais sejam sim. feito um registro da incorporação, quando feitas a comercialização durante a venda ou antes da construção. Então, eu fui questionar isso no registro de imóveis. Eu estou numa cidade que o mercado imobiliário é o mais pujante do Brasil. E eles não fazem ideia do que está acontecendo. Ainda não, a gente não recebeu nenhuma informação. Então, enquanto não. A gente, né, nós como incorporadores ou os advogados que representam os incorporadores, Sim. tem que ir apresentar ou ensinar lá o registro. Ó, meu amigo, tá aqui, ó, a linha tal, da Ah, página tal, aqui no capítulo tal aqui da lei, foi essa modificação que teve para que a gente consiga fazer o registro da incorporação. Qual que é o benefício disso para quem está incorporando casa especificamente? Poder fazer a afetação do patrimônio. Após o registro da incorporação, você consegue afetar o patrimônio. Se você afeta o patrimônio, você pode aderir ao regime especial de tributação, o RET, que passa de 6,7% da tributação sobre receita, tá através do quatro, lucro né? presumido, para 4% para o RET. É pouco, é muito? 2,7%? É significativo, porque é sobre receita. Então, por exemplo, eu estou vou iniciar agora nesse mês de abril uma casa. Vai ser vendida, ao menos no cenário mais modesto, mais conservador, 8,4 milhões. Mas eu vou buscar 10, e só para Aham. arredondar para efeitos de cálculo, 10 milhões de reais. 2,7% de redução de custo, É, 270 mil reais. Dá para sim. comprar um carro popular hoje no Brasil já com esse dinheiro, né? Porque os carros Pior, o carro popular está é caro hoje no Brasil, então não verdade. está mais tão baratinho. É um valor significativo e você consegue reduzir isso com o processo jurídico, né? O registro, claro, não é só um processo jurídico, existe procedimentos que você tem que tomar de cuidado para poder aderir ao regime especial Com de certeza. tributação, mas que vale muito a pena, isso faz uma diferença muito grande. E os registradores, alguns ainda não têm 100% das informações para poder fazer esse registro, ou nem todos têm o mesmo entendimento, como Você você bem falando disse no aí começo de da live, realmente né? buscar ajuda jurídica, eu e a minha sócia fomos as primeiras aqui em Uberaba a fazer escritura pública online, digital. Ninguém queria fazer, foi insistência nossa de realmente buscar ficar ali, levar a legislação, a legislação exigir, tem a sustação de dúvida que você pode recorrer ao judiciário. A gente achou que precisaria disso, mas aí nós conseguimos fazer a escritura online. Então, realmente aí é buscar ajuda jurídica, é possível sim fazer o registro, mas realmente ainda os registradores não estão fazendo. Eu sei de um colega que fez em São Paulo, eu não fiz nenhuma ainda, nenhuma incorporação de uma unidade, uma casa, né? Não fiz nenhuma ainda, mas eu tenho um colega que conseguiu fazer em São Paulo. Então, ao mesmo o registrador de São Paulo, eu Legal, sei que já aderiu à legislação. Mas é assim, já estão gente. aderindo. Infelizmente, a legislação, Legal. assim, vem a legislação, tem Sim, entendimento do juiz, entendimento do registrador, e tem um tempo aí para as coisas, né, começarem a andar sim, de verdade. com certeza. E dando sequência aqui na segurança jurídica ao construir para vender, um segundo pilar que é muito importante, além da aquisição do terreno, que vai ser a base, né, a matéria-prima do seu empreendimento, que a Adriana muito bem explicou aqui quais são os Uhum, cuidados que você tem que ter, os principais pontos, é a sim, etapa da construção do empreendimento. Aliás, da contratação para que seja feito a, sim, a construção do empreendimento, né? Aí você vai fazer várias definições nesse ponto. Se você segue o que eu ensino no método Domus, é principalmente através da terceirização da mão de obra, mas isso não quer dizer que você está sim, terceirizando também a responsabilidade de 100%.
né? Você tem que tomar alguns cuidados para que Com seja certeza. feito isso da maneira correta. Gostaria de saber de você, Adriana, quais são os principais cuidados em termos jurídicos na Antes, só contratação da terminar mão a de obra. questão ali, que eu não falei mais outras duas formas que eu costumo, que foi a compra e venda, né? Eu não tinha termo. A Desculpa. compra e venda, a permuta e a pergunta que alguém fez na caixinha, que eu comecei a comentar, alguém perguntou, faz uma SCP ou faz uma permuta? SCP é uma sociedade. É quando o terrenista, não quero te vender, eu não quero fazer uma permuta, eu quero entrar no negócio como seu sócio. Aí sim, aí a gente pode pensar nos modelos societários que são mais utilizados para esse tipo de negócio. É a SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, que é uma sociedade, porém ela é mais simples, porque ela não tem que registrar na junta comercial, então ela é menos burocrática, tem mais facilidade, aporte, a questão contábil, ela é bem mais simples. Tem a SCP e tem a SPE, que é muito utilizada também. Porque principalmente quando o incorporador já tem outros empreendimentos, que a SP ela vai fazer uma segregação, ela vai separar o patrimônio do incorporador desse empreendimento. Porque às vezes o Léo tem 10 empreendimentos e aí você não sabe, você vai fazer uma parceria com ele e não sabe se ele está com risco de uma ação trabalhista, se ele tem alguma ação judicial e aquele empreendimento, aqueles empreendimentos do Léo podem aí, no caso, ser demandados aí pela dívida, pelo pagamento da dívida. Quando você faz uma SPE, vai segregar, separar aquele patrimônio, vai ficar somente para aquele empreendimento, não vai, né, não vai se comunicar nem as dívidas, nem o patrimônio, o capital investido. Então, essas formas aí são mais utilizadas porque traz mais segurança, porque tem muito essa questão aí de investidores no mercado imobiliário, né? De gente que não trabalha, não é engenheiro, não é construtor, mas quer investir no mercado imobiliário. Então, fazer uma parceria aí com o engenheiro, com o incorporador, com alguém que tem experiência. Mas, às vezes, o risco é grande porque já tem outros empreendimentos. Então, existem diversos... E o financiamento também, né? Que o financiamento imobiliário é outra forma. Mas, enfim, são essas formas. E quem perguntou lá na caixinha, acho que agora eu respondi melhor. Então, a SCP é uma sociedade. E a permuta, realmente, aí é aquisição, uma troca. E aí, falando Sim, agora da construção, né, Léo? sim. E perfeito, perfeito. É, na construção, né, é importante a gente ter um relacionamento com a mão de obra Sim, estruturado, não somente uma sim. contratação de boca. Eu sei que em grande parte do país isso não acontece na prática, porque pelo simples fato que grande parte da mão de obra ainda é informal. Qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor maneira de tratar esse tema e os cuidados que o incorporador deve Sim. ter na hora da Então, o contratação da mão de incorporador obra? ele pode ter a mão de obra própria, aí ele vai contratar pela CLT, né? Dentro da CLT, não é só registrar, viu, gente? Não é só assinar a carteira. Existem diversos contratos, contrato de experiência, contrato por obra certa, contrato intermitente, contrato por prazo determinado, indeterminado. Então, você vai contratar CLT, empregado. Você pode contratar prestador de serviço, que é aquele autônomo, pessoa física, pessoa jurídica, MEI. Você pode contratar terceirizados aí, um empreiteiro. Mas a maioria das construtoras, dos incorporadores, não tem a mão de obra própria. Então, eles contratam por meio de terceirização, que é empreitada e subempreitada, né? Que é o mais comum na construção civil. Quais os cuidados? Como o Léo bem falou aí, você não vai delegar ali e achar que todos os riscos, né? Risco trabalhista, risco tributário, seguro, no caso, a obra é sua. Quando é para o cliente, no caso de garantia de obra, é mais complexo. Mas mesmo assim, você vai dar garantia aí para o adquirente do imóvel. Então, é você, né? Então, você tem que fazer um bom contrato com esse empreiteiro. Existem aí três formas de você fazer um contrato. Tem a empreitada mista, que é aquela que o empreiteiro vai fornecer mão de obra e material. Nesse caso, é que ele assume mais responsabilidade, que ele é responsável, se der qualquer vício ali na obra, ele é responsável, como a gente chama, responsabilidade objetiva.
tá? No, independente de culpa. Tá no prazo de garantia, ele é obrigado a sanar o vício. Então, essa é a empreitada mista, é a que tem mais responsabilidade para o empreiteiro. Tem a empreitada de lavor, que é aquela empreitada de mão de obra. Você vai comprar os materiais e ele vai fornecer a mão de obra. E temos a empreitada por administração, que é muito comum, que você vai contratar o empreiteiro e ele vai só administrar, você vai efetuar a compra dos materiais, vai pagar a mão de obra. Ou ele paga, o empreiteiro contrata a mão de obra e você vai efetuar o pagamento, ou faz uma conta, geralmente uma conta bancária no nome do contratante, do incorporador, e dá acesso, né, para esse empreiteiro efetuar o pagamento. A melhor forma é assim, de realmente não ficar essa transação, questão aí contábil, é de você ter uma conta especial ali para aquela obra, e o empreiteiro tem acesso àquela compra, você dá ali poderes para ele administrar aquela compra e ele vai comprar tudo, os materiais e pagar a mão de obra, mas tudo em seu nome. Qual que dá mais trabalho? Aí depende do que você quer. Assim, eu não quero ter envolvimento nenhum com a obra. Aí você faz uma empreitada mista, que aí ele vai comprar material, ele vai contratar a mão de obra, você realmente ali só vai efetuar o pagamento. Agora, não, eu vou comprar os materiais. Eu quero só o fornecimento de mão de obra, empreitada de lavor. Agora, se você quer ter mais controle da sua obra, um custo menor, porque na empreitada mista tem o risco do negócio, então ele vai colocar um percentual maior. Agora, você quer ter um lucro maior, você vai contratar por empreitada por administração, que ele vai cobrar um percentual, geralmente é de 10% a 15%, eu não sei quanto que é aí, Léo, mas aqui geralmente os contratos que eu faço no Brasil, praticamente em todo o Brasil, é de 10% a 15%, e geralmente tem uma taxa de performance. Se eu conseguir economizar, combinam aí os R$ 5.000 o teto, por exemplo, de metro quadrado. Se eu conseguir economizar, eles conseguem ratear esse valor aí. Aí depende do combinado de contrato. Mas o normal na empreitada por administração é o empreiteiro receber um percentual. Esse sai menos oneroso para quem está contratando, mas tem um envolvimento maior. Aí depende do que você quer. Sim, para quem está construindo e para vender, enquanto a Adriana toma água, se Nossa, eu tenho outra live e saí de uma reunião agora, viu, gente? Toda a voz dela. Para quem está construindo para vender, o melhor caminho, acho que a Adriana chama empreitada de lavor, né? Porque cada região do país chama de uma maneira. Mas é basicamente você contratar uma empreiteira de mão de obras para ela entrar com a mão de obra e executar seu empreendimento do começo ao fim. Às vezes vai ficar de fora gesso, vai ficar de fora pintura, tem regiões que daí o cara tem o pintor, daí fica de fora piso cerâmico, fica de fora alguma atividade, mas ela entrega praticamente todo o empreendimento. Uma forma mais enxuta, mais otimizada é terceirizar a etapa cinza da obra para uma empreiteira também, né? Que vai desde a fundação até o reboco contra piso. É uma estratégia também para fazer a parte cinza, e daí os acabamentos têm equipes específicas para cada uma das etapas. É um caminho. Considerando que, só para contextualizar para quem está pensando em construir para vender, esses são os caminhos mais eficientes financeiramente. Ou, tipo, eu nem moro no Brasil, como tem vários casos de alunos nossos. Estão nos Estados Unidos, estão em Portugal, estão morando na Suíça, e eles estão querendo incorporar aqui no Brasil. Como que eu faço isso? Bom, aí você contrata uma construtora, ou você contrata uma empreiteira nessa modalidade, como eu estou falando, e, paralelo a isso, você contrata um profissional da engenharia para fazer o acompanhamento e fiscalização, sendo remunerado com uma percentual do lucro, para que ele tenha skin in the game, para que ele tenha pele em risco e cuide do negócio por você como se fosse dele também. Então, esse é um caminho, em termos financeiros, mais viável para a pessoa. Uma dúvida que eu tenho, só complementar, se quiser complementar você falando aí, contratou empreitada de lavor, a mão de obra, é pensar que a gente tem a empreitada total. Se você contratou o empreiteiro para ele entregar a chave na porta, ele é responsável por pagar o INSS de obra, a regularização na Receita Federal. Então, todo esse custo é do empreiteiro. Agora não, é empreitada parcial. Você contratou um para fazer a parte cinza, outro parte elétrica, hidráulica, acabamento. Aí, o CNO, o que é CNO? Cadastro Nacional de Obras, que você tem que fazer na Receita Federal
para efetuar o pagamento do INSS dos trabalhadores que estão executando aquela obra. Então, ao final, você tem que regularizar, tudo isso tem que ser calculado. Porque às vezes você pensa, vou contratar uma forma, vai sair mais barata, outra forma, mas analisar até os custos, inclusive os custos tributários, que uma obra, a regularização de obra aí é bem cara. Essa questão do INSS e ISS na construção civil é bem alto, o valor bem alto. Então tem que ter esse planejamento. Então, foi empreitada total, a responsabilidade é toda da construtora. E as pessoas confundem total com fornecimento de material. Não tem nada a ver uma coisa. Tá? Total é que toda a responsabilidade pelo serviço seja dele, da base ao acabamento. E parcial, não, eu contratei fases da obra. Uma fase, aí a responsabilidade. Quer dizer que ele não vai pagar INSS de obra? Não é isso. Não quer dizer que ele não vai pagar. Ele vai pagar o INSS referente aos serviços que ele prestou. Só que o CNO de obra é você que vai fazer, você que vai fazer o acompanhamento aí de todos os empreiteiros, né? Supondo que quem está ouvindo, quem está assistindo aí, contratou uma empreiteira, empreitada global, vai entregar a chave na mão, ela é responsável pelo CNO, pela abertura, pelo pagamento do INSS, tudo certinho, perfeito. Ficou claro isso. E aí um funcionário se machucou na obra. E a empreiteira está se recusando, ou está caindo fora, ou está tirando o pé da obra e vai querer cair fora. Pode recair algum tipo de responsabilidade para o incorporador? Eu recebo bastante esse tipo de dúvida dos alunos. Quando que recai e quando que o incorporador tem que falar assim, realmente eu sou corresponsável por aqui, vou pagar de uma vez. E antes de você responder, eu vou contextualizar uma situação que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu tratei uma empreiteira parcial, e eu sempre fui da boa fé, né? Continuo indo da boa fé, mesmo que as pessoas às vezes não cumprem com o que prometem, né? Eu me frustro com as parcerias, tá tudo bem, a gente vai abrindo portas. O que aconteceu com essa empreiteira? Estava precisando de serviço, tal, gente boa, beleza, vamos lá trabalhar. Eu ainda não estruturava a questão jurídica da maneira correta. E eles precisavam muito assim receber uma medição no final do mês para poder pagar, porque afinal, quem é funcionário de obra, poxa, assim, tá com o gás quase acabando ali, o cara realmente precisa daquele dinheiro no final do mês para poder pagar as contas. Fui lá, eles iam concretar tipo semana que vem, eu adiantei R$30 mil na medição para eles na sexta-feira anterior. E eles nunca mais Foi uma sexta-feira? Uma sexta, por Porque, na acaso? verdade, Porque sempre acontece na sexta-feira. Ai, gente. Sexta-feira é complicado. Só que se não for na sexta-feira que a gente paga, se a gente pagar na terça, Aí fica eles vão pior, tomar né? cachaça terça-feira à noite e na quarta-feira não aparece. Então, que beba o final de semana, o porre passa, segunda-feira volta, porque acabou o dinheiro, tem que voltar a trabalhar. Né? É assim o ciclo de quem trabalha em obra, essa é a realidade. E os proprietários sumiram da empreiteira, mas os funcionários foram lá, porque segunda-feira eles iam receber, eles não receberam na sexta. Né? E eles foram lá poxa, não estavam assim, estavam bravos com a situação, mas eles não. Estou até hoje esperando eles voltarem, definitivamente, uma hora eles voltam. E eles não estavam bravos comigo, porque eu nunca faltei com respeito com eles, nunca fui assim, arrogante com eles, nem nada na obra, então Quer receber? só eles estavam, cara, eu preciso receber, senão vão me tirar do meu aluguel, eu preciso pagar pensão no filho. Aquelas umas situações assim bem sensíveis, né? Que é difícil, a pessoa não tem preparo financeiro para segurar 2 meses. Aí eu pensei assim, cara, sumiram, isso que vai recair para cima de mim. Pode ser que eu errei, tá? Pode ser que eu errei. Eu falei pro meu financeiro, ó, prepara aí, pega o nome deles, faz uma cláusulazinha aqui, ao menos um consentimento de que recebeu, que não tem nada contra, mesmo que isso não resolva em nada lá na frente, mas cria alguma coisa que, pronto, tá pago, tá tudo certo entre nós, a empresa, a Domus, não te deve nada, cada um assinou, fui eu mesmo presencialmente lá, peguei a assinatura de cada um, foi tranquilo, nunca mais apareceram, já faz alguns anos, sabe? Eles só queriam receber o dinheiro deles, que era justo, mas quem deveu para eles foi a empreiteira. Nesse caso,
qual que seria o melhor caminho nessas situações como essa? Um Nossa, acidente em muito obra bom. empreiteira E acontece exime. muito, isso é muito, mas muito comum. Então, assim, ontem eu fiz até uma live com o Gustavo falando sobre obra pública e falando da responsabilidade, mas é bem parecida a responsabilidade, tanto da obra pública quanto a privada. Eu falei de um princípio que a gente usa muito no direito, que é o culpa in vigilando e culpa in legendo. O direito adora essas latim, né? O que é culpa in legendo? Você elegeu mal a pessoa que você terceirizou. Então, o Léo elegeu mal. Ele não fez Perfeito. um bom contrato, tinha que ter feito um bom contrato, né? Provavelmente Uhum. não tinha nada, nem contrato, né? Que você nem sabe onde está essa pessoa. Então, quando você faz toda a parte Sim. ali da contratação, verificar se não tem ações trabalhistas, ou se tá, porque é normal ter ação trabalhista, né? Mas como que é o motivo dessas ações, verificar ali, fazer essa due diligência dessa contratação do empreiteiro, que é a culpa em legendo e a culpa em vigilando. Então, além de você contratar, você tem que fiscalizar esse empreiteiro. Como que eu faço isso nos contratos? Faço uma obrigação, porque vai doer no bolso. Então, nesse caso, o Léo, para pagar ele, fala assim, não, eu só vou te pagar com a comprovação de pagamento da equipe. Você condiciona o pagamento da equipe, por exemplo, para você se afastar da responsabilidade trabalhista. Porque quando você terceiriza, você tem a responsabilidade subsidiária. Ou seja, primeiro vai ser demandado quando o empreiteiro, se o empreiteiro não assumir a responsabilidade e você não tiver feito da sua parte, elegendo bem fiscalizado, você vai ser responsabilizado. Agora, se você fez tudo da forma correta, você consegue ali não ser responsabilizado, se você fez a contratação de forma correta. Então, nesse caso, é realmente condicionar o pagamento da equipe, aí as verbas, no caso, INSS, FGTS, todas as verbas trabalhistas. Eu gosto, segurança de obra, verificar, porque ainda que a responsabilidade seja dele, você tem que exigir o uso de EPI, que tenha segurança do trabalho, porque se acontecer um acidente de obra, você fez um contrato, você exigiu que ele tinha que usar equipamento de segurança. Um técnico de segurança, você fez toda a sua parte, você consegue se eximir da responsabilidade. Não, aconteceu ali, mas a responsabilidade é dele. Né? Nós tínhamos um contrato, a responsabilidade é dele. Você está fazendo a sua parte. Se você não fizer, realmente vai recair até você. Isso é responsabilidade trabalhista, tributária. Da mesma forma, quem contrata o empreiteiro tem que fazer uma retenção. O Estado te dá ali como se fosse substituto, como se fosse, não, você é o substituto tributário. Ao invés do Estado ali cobrar, o fisco cobrar do seu João, do seu Zé, do empreiteiro ali, o que ele vai fazer? Do Léo incorporador. Então, o Léo vai ter que fazer uma retenção tributária. Na nota fiscal, ele vai reter ali o valor, por exemplo, do INSS. Então, quando o Léo faz isso, ele se exime da responsabilidade. Eu fiz isso. Se ele fez o recolhimento dos tributos, já é problema dele. Eu fiz minha parte. É uma forma de você se eximir. Então, é realmente a questão aí é você contratar bem e fazer a fiscalização. Como você bem iniciou falando que não adianta você só terceirizar, não é delegar, delargar, né? Na verdade, você tem que fiscalizar, como DH. você deu o exemplo aí, contratar uma pessoa, se você não pode acompanhar essa obra, não é engenheiro, contrate uma pessoa para acompanhar essa obra. Tá tudo ok? Estão usando EPI? Realmente, quem vai pagar aí o financeiro antes de efetuar o pagamento, conferir se pagou toda a equipe, se está tudo ok, para você não ter prejuízo. E tem a retenção tributária também. Ah, desculpa, a Muito bom. retenção por exemplo, se você paga por medição, você pode reter um valor que é permitido por lei, que a administração pública faz muito, né? Uma caução de 5% até 10% não passa de É 5%, o que eu faço. de Eu 5 a faço, eu faço 10% 10%, desse é. valor. Então você vai reter esse valor e vai pagar só ao final, quando for entregar a obra. Tá tudo ok, a Uhum. equipe está paga, não tem ação trabalhista, você verificou ali a medição, mediu a obra, tá com a qualidade contratada, aí sim você pode pagar, mas você pode reter esse valor por mais sempre o limite. Por quê? Por causa do prazo de garantia de obra.
Mas a maioria dos empreiteiros não aceita. Mas aí, como é uma liberdade contratual, depende se você negociou aí e aceitou. Por exemplo, a MRV exige e fica esse valor retido por 180 dias. E o empreiteiro aceita. Que provavelmente não será pago. Eu conheço vários empreiteiros, eu não conheço a MRV, né? Não sei de como é, mas muitas os empreiteiros, né, até desconsideram a retenção porque ela não será paga. Eles vão encontrar motivos para não pagar, mas essa sim é uma garantia, claro, da incorporadora, porque Sim. daqui 1 ano, 2 anos vai aparecer problemas que às vezes foram de má execução e que, dependendo do tamanho da empreiteira, dependendo da seriedade da empresa, Tome, ela vai falar assim, meu amigo, tchau. E aí? tchau. Né? Grande abraço aí, e aí a empreiteira o incorporador Isso. vai ter que se virar. Agora, na situação de uma de o seu Zé e o seu João, que você comentou antes, que são Uhum. 100% informais, eles, que é, sei lá, talvez eu vou chutar, mas 80% das construções residenciais do Brasil, né, tem esse tipo Sim. de contratação, né? É uma família, é o seu Zé, Uhum. que o irmão dele é o seu João, que tem um sobrinho que é o Pedro e o Paulo, eles quatro daí contratam um armador Sim. e eles têm uma empreiteira de mão de obra. Eles trabalham de chinelo, de bermuda, tem o radinho, toca-fita lá, tem o café deles, e eles não têm uma Sim. estruturação jurídica do negócio deles, mas são extremamente bons, são competentes. É uma família Sim. que faz muito. E eu conheço vários, eu já contratei Sim. dessa maneira e nunca me deu problema. No entanto, né, está Tá exposto. exposto ali, quem está contratando está exposto. Como que funciona? Qual que seria o caminho para uma É, situação dessa? Porque essa é a realidade do país. A gente sabe a teoria, mas essa é a prática, né? então, o Qual que é o risco é caminho? grande, como você falou, e é muito comum, né? O que fazer? Tem que arrumar uma solução do que é possível, porque tem o ideal e o que é possível, né? Tem gente que chega, Adriana, se eu não fizer Exato. assim, eu não tenho mão de obra e não vou contratar. Então, o que que você faz? Pelo menos um contrato de prestação de serviço, porque às vezes ele não aceita registrar, não quer ser registrado, né? Que é muito comum também não aceitar ser registrado, vai contratar. E também a contratação ali como empreiteiro, né? A gente está falando de empreiteiro. Se fosse registro, você teria toda a segurança da questão do INSS. Fazer um contrato de prestação de serviço. E se ele for MEI, pelo menos ele tiver um MEI, ele vai estar pagando o INSS. Se acontecer alguma coisa, pelo menos ele está assegurado aí pelo INSS. Então, assim, o que eu acho que vocês não podem abrir mão é do pagamento, pelo menos do INSS. Esse prestador de serviço tem que contribuir com o INSS. Ele pode contribuir como pessoa física, até com 11% aí do salário mínimo. Ele pode ser um MEI, tá? Você pode pagar ele como pessoa física fazendo a retenção por recibo de pagamento de autônomo, aí você paga o INSS, você fazendo dessa forma, você vai estar contribuindo com o INSS, porque se tiver um acidente de obra, pelo menos se essa pessoa ficar inválida, acontecer alguma coisa ali, a responsabilidade, não sei, né, vai ter, lógico que vai ser comprovado. Vai ter que ter indenização, depende aí, tudo é analisado, mas pelo menos que tenha INSS. Isso, o acidente de obra, eu acho o risco maior de todos, porque questão aí Uhum. de garantia de obra, você consegue fiscalizando ali, só paga, né, na hora que termina aquela obra, mas essa questão aí Perfeito. é a principal, que eu acho o risco maior, que vocês não podem assumir mesmo, é acidente de obra. Maravilha, maravilha. Olha, tem conteúdo, tem pano para manga para gente para mais 2, 3 horas dessas aqui. E para quem é membro da comunidade Domos, agora a Adri, a gente acertou essa tarde, ela vai fazer um super curso para vocês dentro da comunidade lá, explicando com mais detalhes sobre o que nós tratamos aqui durante essa live, te ensinando quais são as proteções que você tem que ter ao construir para vender, desde a escolha desde a análise do Sim, terreno até a venda do imóvel, né? O sim, processo de que é venda do também imóvel lá na extremamente frente, importante. né? Como cuidar desse cliente lá na frente. Tenho certeza que vocês que são da comunidade Domos Eu vão tenho uma adorar aí com o live conteúdo agora, da né, Adriana, pessoal, certo? mas E, Adri, eu gostaria, quem quiser mais informações, quem quiser te conhecer, como que faz para te encontrar, o que que você tem a ok, oferecer, não me como pode ajudar as segue. pessoas aí. Bem aqui, ó, tá aqui Adriana, underline Direito Imobiliário.
Tem no YouTube também, eu faço conteúdo no YouTube. Todos os dias eu abro caixinha no Instagram. Todos os dias, não, praticamente todos os dias eu abro caixinha no Instagram. Estou sempre compartilhando o meu dia a dia mesmo, como advogada de empresários da construção civil. E como eu falei lá no início, quem não estava, eu tenho um método consultora blindada, que agora eu estou fazendo a maratona, que é gratuita. Então, assim, são 3 dias de muito conteúdo. E hoje eu liberei a segunda aula, dá tempo de você assistir, vai ficar a semana toda. Então, feriado aí para você assistir esse conteúdo estruturado que eu te ensino para você se blindar da responsabilidade trabalhista, civil, acidente de obra, o que que você deve fazer, contrato, entrega de obra, assim, um material que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, quem não me segue, me siga, vai estar lá no link da bio. Se não encontrar, pode me chamar no direct, viu, Léo? Muito obrigado pela tua participação, foi muito bom aí o bate-papo. Inclusive, eu aprendi bastante coisa aí. Segunda-feira, então, a Adriana tem também abertura das inscrições para o conteúdo dela. Quem quer se aprofundar nessa parte de estruturação jurídica da sua incorporadora, fazer direitinho, organizado, modelos de contrato, tudo, você tem todo esse conteúdo lá na plataforma dela. Conheço o trabalho dela aí, que é referência nessa área no direito imobiliário para quem é incorporador e construtor. Muito obrigada, obrigado mais uma vez. Muito sucesso para você. Também. E conta Obrigada, comigo aí, pessoal. Boa noite. Até mais.